Olá, eu sou a Mariana do Engrenagens da Minha Cabeça e eu tô aqui hoje com a Beca e a Mashita. E essa história eu acho muito legal e muito interessante, porque, para quem não sabe, eu sou escritora do livro Os Óculos da Minha Vida e o protagonista, ele é nipo-brasileiro. Só que eu não sou nipo-brasileira. E isso trouxe para mim essa conscientização de que eu preciso aprender mais. E então eu queria trazer para vocês hoje um pouquinho mais dessa conscientização, não só para vocês, como para mim mesma. E por isso eu trouxe aqui a Beca e a Mashta, que foi para mim assim uma inspiração na hora de escrever esse livro. Eu lembro de estar consumindo bastante conteúdo dela e ela estava trazendo toda essa parte, toda essa conscientização que ela mesma teve na vida, na maternidade dela. Ela é educadora parental, mas eu vou deixar ela se apresentar. Muito obrigada por estar aqui hoje. Obrigada a você. Eu acho que esse é o tipo de espaço que é importante. A gente ter espaço para as pessoas falarem e contarem os seus contextos e tudo mais. E é assim que a gente vai aumentando a discussão sobre diversidade. Se a gente fecha num lugarzinho específico, não explode como tem que explodir para todo mundo saber, né? Então, eu sou a Beca, né? Eu sou muitas coisas. Eu falo que já vivi muitas vidas. Então, eu sou educadora parental, eu também sou professora, psicopedagoga e sou a mãe do Bernardo, né? E tenho lá meu trabalho no Instagram de conscientização e de influência, onde eu mostro um pouquinho do dia a dia de ser tanto uma mãe num contexto geral, mas também mãe de uma criança que tem essa leitura de amarelo aqui no Brasil, né? Então, eu mostro um pouco dessa minha vivência, das coisas que a gente passa. Acaba sendo um contexto bastante específico, mas o Brasil tem muitos descendentes de imigrantes japoneses, então a gente tem um número muito grande de crianças amarelas aqui, e ainda é um assunto que a gente precisa conversar mais. Sim. De um contexto talvez até mais acolhedor e tranquilo, né? Sim, eu acho que é isso, a gente precisa quebrar esse tabu. E eu acho que, falando como uma pessoa branca, eu sinto que a gente fica com muito medo de trazer. A gente estava até conversando e eu estava trazendo que eu fico muito receosa de falar sobre isso, de trazer assuntos como esse, porque não é meu lugar de fala, porque eu não sei que palavras usar. E eu acho que é isso que eu Uhum. queria trazer um pouquinho no episódio de hoje, para que tanto a gente, para que a gente possa falar sobre isso sem ser um tabu, sem ficar todo mundo duro, Cheio de sabe? Cheio de receios, né? receios, Aham. Eu acho que qualquer assunto que vai meio contra um padrão pré-estabelecido acaba deixando a gente bastante insegura, né? A gente pode trazer isso até para um contexto de educação respeitosa. Ainda é uma coisa que. Ai, será que tá certo? Educação respeitosa, educação positiva, disciplina positiva? Tem tanto termo, tanta coisa. E às vezes isso pode dar um leve susto, né? E é legal a gente democratizar esse tipo de informação para que as pessoas, assim, não tenham medo de errar. Vai errar, eventualmente, mas que elas tenham a oportunidade de parar de errar. Eu acho que é muito desse espaço Eu acho que também, saber né? nomear, né? Eu acho que quando eu pensei na Uhum, história do livro, o que eu mais queria trazer é esse saber nomear o que está acontecendo com a criança, sabe? Saber nomear uhum, as emoções, trazer essa ideia. uhum, Eu trago a questão do olho amendoado, né? Que eu aprendi com você. uhum, E eu acho que uhum, isso é muito importante. Mas eu acho que a minha primeira pergunta vai ser, primeiro, o que você achou do livro e como você uhum. enxerga a importância da gente ter essa representatividade amarela nas histórias infantis? Eu fiquei feliz que o Bernardo se identificou de primeira, né? E apesar de ser um livro, aquilo que eu tinha te dito, é um livro para uma faixa etária um pouquinho maior que a do B, mas conquistou ele por esse espaço, né? E eu tenho visto que conforme ele cresce, mais ele tem essa. Eu acho que é uma força natural nossa de buscar identificação, né? Eu acho que a gente tá a vida toda procurando isso, né? Mas eu percebo agora nessa fase esse movimento muito presente no dia a dia. Então, acho que isso conquistou ele muito por esse espaço. E por tratar da temática, assim, trata da temática nipo-brasileira, mas de uma forma que não gira em torno disso. E a gente que é nipo-brasileiro ou descendente de qualquer
né, a descendência do leste asiático, né, coreanos, chineses, num contexto Brasil, porque tem isso também, né? Esse é um contexto muito Brasil, tá, gente? Essa vivência que a gente tem aqui como amarela é totalmente diferente da vivência que a gente tem em outros países. Então é um contexto bastante específico, né? É, é muito interessante você não ser o protagonista o tempo todo. Então, assim, a sua história não girar em torno disso, porque é muito do que acontece com a gente. As nossas relações acabam muito pautadas na nossa ascendência, Uhum. né? Então, assim, trata do assunto, trata, vamos falar, o garotinho tem a ascendência japonesa, mas a história não gira, os dramas do protagonista não giram em torno disso, isso é um detalhe. E eu acho que quando a gente tá num contexto étnico, né, como, assim, no meu caso, como descendentes japoneses, né, a gente esquece o quanto é bom passar despercebido. É legal poder passar despercebido, ninguém reparou, ninguém percebeu, não te destacou, né? E eu acho que isso foi interessante também, foi para poder mostrar para o B isso. Nem sempre essa história precisa ser a sua referência, a sua história, né? Então, acho que isso foi muito legal também do livro. E realmente falta representatividade. A gente tem escritores que eu gosto muito. Eu gosto da Lúcia Hiratsuka, que é uma escritora que tende a trazer a cultura nipo-brasileira para as histórias. Mas quando eu falo que falta essa representatividade, eu acho que a gente está falando de na escola, por exemplo. O Bernardo não tá lendo esses livros, né? Eu preciso fazer um esforço muito mecânico, muito proposital, para que ele se enxergue. Tá melhorando? Tá, a gente tem visto aí vários conteúdos infantis que são de origem asiática, mas ainda você precisa procurar. Eu acho que essa é a grande questão das pessoas que são racializadas, né? A gente tem que caçar, a gente tem que fazer um movimento mecânico, né? Então, se eu vou fazer, por exemplo, uma apresentação, um post, e eu quero achar uma imagem de uma criança estudando, eu preciso colocar criança asiática estudando, criança preta estudando, senão não aparece, Sim. né? Então, acho que essa a falta que a gente tem de não só normalizar, mas de tornar acessível, sabe? Essa referência, né? Sim, é uma coisa que você precisa racializar, né? E existem raças que não precisam se racializar para se encontrar. E eu acho que isso é muito sério, né? Porque não existe essa diferenciação, ela deveria existir, mas não existir ao mesmo tempo. O que você... Eu acho que a gente. É aquela história. Não, nós não somos todos iguais. Ponto. A minha vivência é diferente da sua. Não, eu não quero ser igual. Não, né? Não é. Já quis, óbvio, né? Tenho minha história e tudo mais. Mas não é esse o ponto. O ponto é você. Por exemplo, a gente cresce, né? Vendo princesas da Disney. A minha única ref era Mulan. Só. E até hoje, a gente tem o quê? A gente, de princesas e tudo mais, a gente teve a Raya, que foi, tipo, nem hypou e foi recentemente, né? Quando para etnias, para as pessoas brancas, as meninas brancas, você tem uma quantidade. Todas! A Branca de Neve, a Cinderela, assim, parece bobinho, eu sei que parece, mas a gente cresce sem referência. Então, por exemplo, na infância, meu sonho era pintar cabelo de loiro, né? Não tinha essa referência de, ok, você também pode ser. E ainda assim, é um pouco estereotipado. A Mulan é o quê? Ela é uma guerreira, né? Espada, o que é lindo, acho maravilhoso. Mas assim, e se eu quiser ser uma princesa que senta, canta, lá, 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 lá? Não tem, né? Então eu acho que vem desse lugar. Não, a gente não quer. Não é sobre ser igual e ser enxergado de forma igual, mas é sobre ter o mesmo acesso à representatividade, o mesmo acesso a exemplo, né? Que eu possa me enxergar nessa história, né? Sim, e eu acho que isso entra num assunto que eu gostaria, se você pudesse, por favor, falar um pouquinho de como foi para você esse processo de se conscientizar e de se reconectar com a sua própria ancestralidade. Uhum. É muito recente, então já aviso que não existe nenhuma especialização, não sou a grande especialista do assunto, porque eu sou filha de mãe descendente de japoneses e pai, eu falo pai brasileiro porque ele tem esse histórico Brasil miscigenado, né? Então, assim, são várias nações.
nacionalidades diferentes, né? Descendência portuguesa, descendência italiana, mas aí você vai mais pra trás, tem outras coisas, assim. É, ele tem essa vivência, né? E eu acho que por ter a mãe asiática, né? Descendentes de asiáticos, meu sobrenome era o sobrenome do meu pai, né? A gente, por muito tempo, morou longe de comunidades japonesas, então, assim, não tinha referência. Então, a minha história foi muito pautada do você é claramente japonesa, mas existe uma passabilidade, sabe? Então, assim, eu não usava meu sobrenome, eu não usava meu segundo nome de batismo, né? Que você tem o segundo nome, a maioria dos japoneses, né? Tem essa tradição. Então, a vida toda foi meio pautada por isso, por falta de referência, justamente, né? Então, como eu morava em cidades onde a comunidade japonesa não era forte, geralmente eu era a única da escola, eu e meu irmão. Então, não tinha essa, né? Sabe que a gente vai se moldando de certa forma ao que a gente existe de padrão naquele contexto que a gente estava, né? E tanto que assim, meu Instagram começou como Rebeca Stein, Stein sob o nome do Henrique. Totalmente distanciada, imagina. Então, eu era Rebeca Fusco, do meu pai, e aí quando casei, usei o sobrenome do Henrique, e de repente, não faz o menor sentido, eu preciso de Rebeca Stein, e aí aparece uma pessoa com o meu fenótipo, com os meus, né, com as minhas características, com a minha vivência. Então, depois que o B nasceu, e também tem isso, né, eu já não sou 100% descendente de japoneses. Meu, então, meu marido não é. Quando o B nasceu, na minha cabeça, assim, imagina, esse menino não vai ser japonês. E aí, ironias do destino, ele tem muito traço, tem muito do fenótipo, né? O cabelo, são os olhos, o formato do rosto. Aí o bicho pega, né? Porque você começa a ver que, tipo, opa, então ele vai ter experiências como a minha. Quais são as minhas experiências para poder ajudar essa criança, né? E aí eu fui fazendo essas alterações. Primeira grande mudança, eu lembro que eu contatei uma amiga que fala sobre racismo moral na internet. Aí, olha, eu tô pensando em mudar meu nome pra Rebeca Yamashita no Instagram. Tipo, o que você acha? Ela. Maravilhoso, você se identifica, você se vê nessa persona, né? Então, assim, começou com isso, começou com essa virada de chave de que o Bernardo viveria coisas que eu vivi e que eu queria acessar pra entender, pra prepará-lo, porque eu não fui preparada, né? Eu fui jogada nesse mundão aí, e aí, assim, boa sorte, né? Então, eu não queria que o Bernardo passasse por isso. Então, veio muito assim, de 3, 4 anos pra cá, essa preciso fazer algo, né? Fazendo um movimento, de novo, mecânico e proposital, porque não é o natural pra mim, né? Sim, sim. E eu acho que isso traz essa ideia de que existe uma importância para essas crianças, para as crianças estarem conectadas com isso. E por isso que eu queria saber se, na sua visão, qual que é a importância de conhecermos e compreendermos a nossa ancestralidade e como isso pode impactar essas crianças. Como você vê isso impactando a vida de vocês? Acho que a gente fala disso de forma muito natural para as outras famílias, né? Então, assim, ai, a gente faz coisas XYZ no Natal porque a nossa família faz isso desde não sei quando. É muito natural, eu acho, que esse acesso de entender o quanto as nossas. É só pegar conteúdo de educação respeitosa. Nós não precisamos repetir o ciclo e tudo mais. O que você tá falando? Você tá falando de resgate, você tá falando de ancestralidade, né? A grande questão, eu acho que pra gente é que, de novo, a gente tem um contexto muito específico. Então, não é um contexto japonês, como as pessoas imaginam que é. É um contexto nipo brasileiro. Então, é um contexto de muita mistura, mais de dores específicas, de vivências específicas, que se você pegar alguém que mora no Japão, um japonês lá no Japão, não é a mesma experiência. Então, o entendimento que a gente tem de Japão hoje não tem nada a ver com o Japão que é agora. Porque o que acontece? A gente tem o retrato, a minha ancestralidade, de um povo que saiu, por exemplo, minha família saiu em 1910 do Japão. Então, meio que tá parado no tempo algumas coisas que a gente traz de cultura pra cá. Então, não é simplesmente eu acessar o Japão. Não, é eu entender que o Japão que minha família reproduz é um Japão de 1900 e bolinha.
Não tem a ver com o que eu tô. Entende? Então Sim. acho que também tem um pouco desse traço que acaba sendo menos natural para famílias como a minha, né? E resgatar isso é muito interessante porque você percebe que nem tudo é só familiar, tem muita coisa cultural, né? Então, assim, a gente tem assistido muitas animações, né, de estúdios japoneses, e o Henrique mesmo fala assim, cara, eu achava que sua família fazia isso, tipo, sua família só é diferente da minha. Não, vocês fazem porque é cultural, né? E, de novo, acessando, por exemplo, a gente vê as animações, e são animações dos anos 80, dos anos 60, de novo, reproduzido no Japão, que talvez não seja o que a gente vai encontrar. Talvez não, não vai ser o que a gente vai encontrar lá, né? Então, é interessante perceber o que é cultural, porque eu acho que quando a gente acessa a razão de algo ser o que é, eu decido se ela é boa ou não. Não tem como eu virar e falar assim, por exemplo, fala-se muito sobre a rigidez da família asiática. Eu não posso te dizer se é bom ou ruim pra mim se eu não entender por que, que ela existe, de onde ela veio. Ah, então minha família estava aqui durante a guerra, eles foram proibidos de falar japonês, e aí a família não pôde registrar o nome, e não do jeito que queria, porque. Opa, eu começo a entender de onde vem esse controle e eu consigo determinar se aquilo é algo que eu me fere e eu preciso fazer algo a respeito, ou se é simplesmente um traço. Nem tudo tem que ser consertado. A gente tem que ter um pouquinho dessa mentalidade. Nem tudo é pra ser consertado, tá tudo bem, né? Então, tem essa importância aqui pra nossa família. Faz muito sentido. Eu acho que eu nunca tinha pensado nessa visão de que aqui no Brasil fica uma questão familiar e não cultural. Eu acho que nunca tinha tido essa consciência de que é mais, é isso que você falou, né? É mais do que o que existe, do que essas relações familiares. É um todo e existe essa separação do tempo, né? Eu acho que isso Uhum. foi bem interessante. Muito obrigada. E Uhum. uma outra coisa que eu queria te perguntar é: de que forma você conseguiu trazer essa cultura para o seu cotidiano? Ai, é difícil, porque é aquilo, a gente entra nesse ponto de que tem vários pontos, né? Mas o primeiro é que o que eu tenho de cultura que eu trago do que eu conheço, de novo, vem de uma coisa que é muito específica, de um imigrante que veio para cá em busca de oportunidades, queria voltar e veio para cá nos anos 20, 30. É totalmente diferente do que eu tenho lá. Então, assim, buscar essa referência acaba se tornando às vezes um pouco difícil, porque eu não posso nem buscar no Japão atual, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo, o que é cultural e o que é resultado de estar morando aqui no Brasil, que eles acabaram começando a fazer, sabe? Então, para mim, o que tem sido muito importante e que tem feito com que esse processo seja mais natural é não forçar a barra, por assim dizer, sabe? É dar a, é mais dar a chance de uma vivência do que ditar uma vivência. Então, por exemplo, eu não falo pro Bernardo que ele é um menino diferente e que ele precisa aprender a lutar contra o preconceito. Não é que eu não quero isso, mas é que assim, calma, ele tem 5 anos, né? E eu acho que ele primeiro precisa identificar a vivência, então ele precisa viver aquilo, sabe? Então, por exemplo, a gente vai assistir conteúdos, né? A gente vai assistir filmes, a gente vai. Vou fazer as comidas que eu conheço, mas eu também vou trazer outras referências de outras coisas que talvez seja legal de trazer através da culinária, né? A culinária conta muito a história e a culinária japonesa, né? Que é a que eu detenho conhecimento, é muito rica, né? E conta muita história, né? Da forma que a gente faz aqui no Brasil, né? Porque a família veio pra cá, passou essa tradição. Então, eu acho que é muito disso. Quando a gente educa uma criança, e aqui eu acho que a gente entra até no assunto de educação respeitosa, né? Uhum. Às vezes a gente fica muito pilhado em fabricar momentos pra criança aprender algo. Eu não acho isso o mais fácil. Eu acho que o mais fácil é a gente ir vivendo e ir usando. A vida se encarrega, eu tenho essa crença, sabe? A vida se encarrega de te apresentar as lições que você precisa passar para sua criança e para você. Então, talvez o esforço mais mecânico tenha que ser da minha parte, pela minha busca,
E através dessa minha vivência, essa minha busca, a vida se encarrega de trazer cenários pro Bernardo e a gente vai trazendo, né? Mas eu sei que uma pergunta que fica muito é, ok, Beca, então eu sou nipo-brasileira e como é que eu trago isso, né, pra minha família? E eu sempre falo assim, gente, o que vocês gostam da cultura? Do que vocês viveram, que vocês gostaram de trazer? Ah, eu amava os filmes, traz os filmes. Ah, eu amava a comida tal, traz a comida. Ai, nossa, eu não tenho contato nenhum. Então começa com essas coisas mais básicas, simples, sabe? Da culinária, da cultura, do audiovisual, né? Acho que isso já é muito. Que deixa a coisa acontecer. A criança vai fazer perguntas pra você. Você vai respondendo. Você não precisa fabricar esses momentos. Eu fiquei muito nessa pilha no tempo. Não precisa. Acho que a educação dos nossos filhos, ela precisa ser simplificada. Então, assim, não fique pilhado em fabricar coisas específicas. A vida apresenta e você vai lá e faz algo a respeito. Sim, fica mais natural, né? Porque a gente não tá criando um Uhum, robozinho que você tem que programar, tá vivendo. uhum, E então acho que isso é bem importante. Só que para isso a gente precisa saber o que falar, a gente precisa ter essa cultura, né, essas respostas para, eu acho que para ver uhum, essas brechas de tipo, a vida me trouxe isso, eu vou usar isso para uhum, falar sobre. E isso é uhum. uma pergunta É que repertório, né? isso, esse repertório, eu queria te perguntar, como que a gente pode nomear e conversar sobre isso? Principalmente quando se trata de pessoas de outras origens ou até mesmo as crianças, o que que a gente precisa saber, que na sua opinião, assim, o que a gente precisa de repertório para poder ter essas conversas significativas, com as pessoas e com as crianças? Eu acho que, de novo, a gente vai pro coração da história, que é quanto você tem contato com coisas diversas, sabe? Então, assim, quais são os tipos de música que eu ouço, por exemplo? Eu me peguei muito nesse lugar, né? Eu tenho referência. Será que eu gosto da música japonesa? Será que eu gosto do folclore japonês? Porque eu não tive isso, eu não ensino na escola, minha família não tinha esse contato. Então, assim, o quanto a gente se expõe à diversidade, né? Ou será que a gente vai todo dia, leva nosso filho todo dia no mesmo, toda vez que sai no mesmo restaurante? Ou será que a gente faz os mesmos passeios com as crianças? Shopping, parquinho do shopping, come McDonald's e volta para casa. O que não é um problema, mas o quanto eu tô vivendo coisas diversas. Então, no meu contexto, eu moro em São Paulo, a gente tem grandíssimo acesso. Meu, cai lá na Paulista, você come o que você quiser. Ponto. Você vai comer o que você quiser, vai encontrar de tudo, né? Então, o quanto eu tô proposital e mecanicamente, porque, de novo, o padrão é um padrão específico. Se eu não fizer pelo menos um esforcinho mecânico e proposital, eu não vou reproduzir diversidade. Então, acho que mais do que você, não, vou mergulhar na cultura, vou, sei lá, ler livros e mais livros e teorias, acho que é viver, sabe? Então, assim, o que você ouve? Como é que tá teu Spotify? É sempre o mesmo artista? Como é que tá a tua leitura? Você já leu livro de algum escritor asiático? Porque eu vou ser muito sincera com você. Eu não tinha lido até 3 anos atrás. Nunca, não conheci. Qual que é o movimento literário? Eu gosto de ler. Qual é o movimento literário atualmente lá, na Ásia como um todo, né? Eu acho que isso facilita atualmente, porque a gente tem uma expansão da cultura amarela, né? Atualmente, principalmente coreana, o que eu acho muito importante, principalmente no viés japonês, né? Que a gente tem essa diversidade, o Brasil tem essa tendência de todo mundo é japonês. Não, a gente tem histórias totalmente diferentes, a gente tem vivências muito diferentes, então, né? É legal que esteja se abrindo para algo que talvez não seja natural para o brasileiro quando pensa no leste asiático, né? Mas é um pouco disso, um pouco não, é muito disso, sabe? De você se expor a esses lugares. E aí a criança ela vai naturalmente. Então, por exemplo, se eu tô ouvindo música, a criança vai ouvir. Você tem a oportunidade de falar sobre aquela música, né? Se eu vou para algum lugar, como é que são os livros que as crianças leem, né? A gente tem que ter, eu acho que a gente tem que fazer, ponto, desculpa sobrecarregá-los, mas a gente tem que fazer. A gente tem que olhar a estante de livros dos nossos filhos, a gente tem que olhar os bonequinhos que eles têm, qual é a cor da pele deles? Como é que eles são? Eu tô contando histórias diferentes? Ou eu tô apresentando apenas aquilo que eu já conheço?
Ah, mas é que eu quero que ele acredite nas mesmas coisas que eu. Ok, mas e você? Você parou pra pensar em outras coisas? Porque às vezes você só quer que ele acredite no que você acredita porque você não teve a chance de acreditar em outras coisas. Né? Então eu acho que é uma grande oportunidade, e aqui eu falo para todas as famílias, sendo racializada ou não, o quanto a gente está se colocando em situações em que a gente vive uma diversidade. Cara, é muito legal. Na verdade, é experiência nova, né? A gente tem que sair da mesmice. E é muito bom, né? E aqui, com o B, a gente não tem só esse movimento em relação à cultura japonesa ou asiática, mas cara, principalmente Brasil, no contexto do Brasil, tem tem de tudo aqui pra gente viver, experienciar e conhecer, né? Então, não é que eu quero só que o Bernardo olhe para uma pessoa asiática, né? Então, tem os nossos traços e fale, ai, nossa, parece comigo. Não, eu quero que ele olhe e fale assim, ah, nossa, tem gente assim, tem gente assado, tem gente que usa o cabelo assim, tem gente que não usa o cabelo assim, tem gente que se veste assim, tem gente que acredita em coisa X, mas outra gente, sabe? É necessário isso. Eu acho que esse é o tipo de esforço que a gente faz esforço em coisa que não precisa. É esse que precisa. Esse eu acredito que é essencial para a gente construir crianças que serão adultos respeitosos, tolerantes, né, que não reproduzam discursos de ódio, né, de preconceito. Não é virar e falar preconceito é errado. Não, não, mano, não é assim. É, olha o que existe. Não é só isso aqui que você vê no espelho, tem tudo isso aqui por trás. Sabe? É olhar a abundância e eu acho que essa força, né? Eu conheci o Rafa e a Mari da Sanko Family, que eles falam muito sobre essa questão racial também. E eles trazem muito essa ideia de que olha o quanto, olha como o nosso povo é forte. Vamos olhar não só para a dor, mas pro poder, né? Para Uhum, essa uhum, história tão poderosa que tem por trás. E eu acho que é esse conhecimento da abundância e não uhum, da exclusão e não da separação, uhum, mas de tudo uhum, que soma, né? Porque é isso, todo mundo soma. Independente de uhum, qualquer coisa, todo mundo soma. E olhar para uhum, acho que para essa abundância mesmo, né? uhum. É, eu sinto assim que às vezes a gente pilha em preparar nossos filhos para as coisas ruins. O que, ok, faz parte. Mas eu acho que a gente perde muito tempo, sabe? Tipo, vou ensinar meu filho a se defender de XPTO. Não é que não precisa, mas a gente fica mais preocupado com isso do que com coisas mais positivas, né? Então, assim, o que pauta muito, pautou no começo a minha busca foi: não quero que ele passe pelas situações horríveis que eu passei, né? Hoje é mais de um lugar de, cara, você se ver, você se reconhecer, é um resgate de identidade para que você tenha soma, é exatamente isso que você falou, você viva mais coisas. Então, assim, cara, você pode comer de tudo, você pode ter acesso a tudo, você pode gostar de tudo, sabe? Você não precisa se restringir. Eu acho que é muito disso. Talvez seja pautado pela minha história, né? Dentro da educação e tudo mais, e com certeza enviesado por ser tipo, brasileira, mas eu acho que assim, se a gente foca naquilo que nos exclui, focar, tá? Não quer dizer que a gente vai ignorar, eu acho que a gente tem que saber. Mas eu acho que a gente perde um pouco da magia, sabe? A gente perde um pouquinho da coisa boa, que é justamente o que a gente tanto fala da cultura de pessoas brancas, né? Não é, né? Eu tava pensando que a gente viajou, como é, muita gente vai para a Europa, né? Que, né, boa parte dos brasileiros tem, né, alguma descendência europeia, né? E como as pessoas, eu vi os turistas assim, nossa, aquela magia, aquela coisa, né? Que você tá, onde seus ancestrais pisaram, né? A gente também pode ter isso. E não precisa faltar só em como a gente tá em minoria, ou como a gente é destratado, e enfim. A gente também pode ter esse negócio, sabe? De olhar, nossa, os ancestrais, nossa, ai que legal, sabe? É disso. É isso que eu acho que devia pautar famílias amarelas buscando sua identidade por causa dos filhos. Ter essa vivência. Não só preparar eles pra não para saber responder um abre o olho japonês, sabe? Sim, sim, faz sentido trazer essa
essa alegria, né, desse encontro. Uhum. Acho que é muito bonito, muito muito importante. E eu até vou mudar uma pergunta que eu ia te fazer, porque eu ia perguntar, sobre os maiores desafios, e eu quero mudar essa pergunta agora e falar assim, o que que você sente que trouxe esse brilho no olhar, assim, na sua vida? Alguma experiência, seja com você ou seja com B, o que que você fala assim: "Nossa, que bom que eu sou assim"? Eu acho que é uma conversa que eu tenho muito com uma amiga em específico sobre isso, né? Também nipo brasileira, em outro contexto, mas é sobre se enxergar como plural, né? Eu acho que assim, principalmente dentro do meu contexto, eu não nasci no Brasil, nasci no Japão, mas eu sou brasileira, porque a forma que os japoneses lidam com a nacionalidade é diferente do Brasil, né? No Brasil, a gente tem os jus solis, que é você nasceu em território brasileiro, você é brasileiro, né? Nos Estados Unidos, é assim também, né? Basta você nascer no território. No Japão, é não lembro, desculpa aí os advogados, eu vou errar o termo. É jus sanguis. Então você precisa ter uma descendência japonesa, que realmente é japonês, né? Então nascido em território japonês, para você ter a nacionalidade. Então, no caso, por exemplo, eu nasci no Japão, mas eu sou brasileira. O Sim. que buga um pouco as pessoas, né? Porque o Brasil tem esse entendimento de que você nasceu num lugar, você tem aquela origem, né? E então, pra mim, sempre foi pautado assim, eu não sou. No Japão, eu não era japonesa. Fui registrada em consulado, tinha passaporte, porque eu não era considerada japonesa, então eu não tinha documento japonês. Mas quando eu venho pro Brasil, tem essa história, você não é Japão, você é japonesa, original. Tipo, não, eu sou brasileira, meu passaporte é brasileiro, eu não tenho nacionalidade japonesa, né? Então, me enxergar na pluralidade de que, tudo bem, no Japão, eu nunca vou ser japonesa. No Brasil, eu nunca vou ser brasileira. Isso não é ruim, tá tudo bem, porque eu sou os dois, porque tem um pouco de mim nas duas histórias, nas duas vivências, né? Então acho que essa é uma das coisas que eu mais tenho amado trazer de volta, é que eu posso amar meu torresmo com cerveja no final de semana, mas gostar de fazer onigiri durante a semana pra fazer lanche, sabe? Eu posso ter essa vivência. Então, estar conectada com a minha ancestralidade japonesa me faz conectada com o Brasil. Então, assim, eu sou muito brasileira, galera. Eu não sou eu tô parecendo aquelas gringas, né? Mas assim, eu gosto dessa energia caótica, Brasil, carnaval. E são coisas que quando a gente às vezes fala, as pessoas, nossa, olha pra mim e fala, carnaval? Mas, né? E o ano novo chinês, sabe? Então, assim, existe um pouco de mim nos dois. E eu nunca vou ser brasileira ou japonesa demais. E mesmo o Bernardo tendo nascido no Brasil, isso é um assunto exaustivo, pessoas, ele nasceu na Lapa, galera, ele não é japonês, tá? Nasceu em São Paulo, na Lapa, paulista, paulistano, ele fala mano, entendeu? Então ele é muito brasileiro. É, mas ele nunca vai ser 100% lido dessa forma. E tudo bem, não é ruim, né? Acho que a gente pode encarar como uma pluralidade. Ele tem um pouco dos dois. E acho que isso é o mais legal, assim, é muito interessante. Ainda mais na nossa família, a gente é uma família birracial, né? Então o Henrique é um homem branco, com vivências específicas de homens brancos que tem, né? Vivências, visões. E hoje ele cria um menino amarelo. Então, assim, olha que plural, olha que rico, né? Então, assim, o Bernardo tem muita coisa nele. É muita coisa. Isso, então, né, eu acho que a gente pode encarar por esse viés. É muito legal. Ainda mais no Brasil, galera. Vamos ser honestos, essa conversa a gente tá direcionando pra japoneses, mas, pô, pega aí, faz analogia pra você ver. Você também é plural, meu bem. Você também tá ali, ó, em muitos lugares, Nossa, eu né? morro de vontade de fazer, um dia eu vou fazer. Mas, eu Uhum. acho que e uma coisa que você trouxe, que eu lembro que a gente até conversou já, e que eu gostaria de deixar bem, alinhado aqui, que eu acho que vai ajudar muito as pessoas também, é essa parte que você falou assim, o Bernardo não é japonês, ele é descendente de japoneses, certo? Então, Uhum. assim, eu queria Isso. trazer um pouco dessa nomenclatura que você trouxe para Tá. mim, que eu acho Uhum. que é bem bem importante. Eu sei que vai existir divergências, tá, gente? Então, assim, é um assunto novo. Ainda
tem muita gente estudando esse fenômeno, e de novo, como eu disse, é muito específico Brasil, nipo-brasileiro. Então a gente está falando aqui da minha experiência, não é assim, Rebeca como japonesa, não, nipo-brasileira. Tem um viés totalmente diferente, né? Então, assim, é diferente de vir um gringo pra cá e a gente contar a história dele vivendo no Brasil. Não, né? Tem um outro viés. Mas eu gosto de dizer que, assim, hoje eu não me incomodo quando chamam o Bernardo de japonês, porque eu entendo que está falando do fenótipo, né? Mas eu sempre reforço, ele é um menino brasileiro, porque no Brasil a gente tem Jus Solis, então ele nasceu em território brasileiro, ele é brasileiro, né? Falando das nomenclaturas, né? Eu ensino pro Bernardo que, por exemplo, quando a gente tá, de novo, vivendo diversidades, né? Então a gente vai para algum lugar, tem pessoas de todas as cores, né? São Paulo é muito bom por isso, né? Eu reclamo daqui, mas tem essa vivência, né? E aí eu consigo nomear pra ele, sabe? Nós somos amarelos. Ah, mas a gente não é amarelo, né? Não. Uso muito o Henrique de Ref, né? A gente não é igual o papai, a gente não é igual a Lobete, que é a mãe do Henrique. Você percebe que a gente é bem diferente? Ah, percebo, a gente é diferente. Então, nós somos amarelos, né? Por que acontece? Existe essa coisa do oriental, né? Eu não uso esse termo, galera, porque Oriente é Oriente Médio, por exemplo. Só que aqui, quando a gente fala oriental, a gente nunca está se referindo às pessoas do Oriente Médio. A gente está sempre se referindo a asiáticos amarelos em geral, que são o do leste asiático, Coreia, Japão, China, né? Então eu gosto dessa nomenclatura mais organizadinha, só para não apagar outras existências. Porque se eu falo, eu sou oriental. Ok, é verdade, no Oriente, mas eu sou, assim, paquistanês é Oriente também, é oriental. Você vai chamar? Não vai. Então, dar esse nome, né? Então, hoje, por exemplo, se alguém fala assim, você é oriental, eu falo, asiática, na verdade, né? Então, asiática amarela, se é alguém mais, assim, letrado, pra gente dar essa informação, né? Mas, assim, eu sempre reforço o termo amarelo, porque quando você vai preencher um documento, quando você vai preencher qualquer coisa, principalmente do governo, você tem que se declarar, né? E eu sempre me declarei branca. Hoje eu penso, moça, óbvio que não. Mas era porque, assim, o amarelo era uma coisa que ninguém usava. Até tinha nos documentos ali, mas ninguém usava, né? Então eu gosto de reforçar isso com o Bernardo, pra que ele não faça isso, né? Meu passaporte tá escrito branca. Eu imagino, quando eu for pros países, as pessoas olhando assim pra mim, porque fora do Brasil existe um pouquinho mais desse entendimento já, um assunto um pouco mais comentado já, né? Então, eu gosto de dizer isso. Nós somos asiáticos amarelos, né? Nós não somos apenas orientais, porque oriental é uma coisa muito. É a mesma coisa que eu virar pra você e falar assim, latina. Latinos são muitas coisas, né? Então, assim, ou ocidental, que é pior ainda, assim, no sentido de ainda mais abrangente, né? Então, eu gosto de dar esse espaço, assim. Não sei se era isso que você queria que eu dissesse. Sim, mas acho que é isso. Eu lembro que você me trouxe também a questão de falar realmente asiático amarelo, porque existem os asiáticos marrons, é isso que. Isso, aí a gente já entra num assunto um pouquinho mais. Vai aprofundando, né? Sim. Mas a gente também tem, então, por exemplo, os indianos, as pessoas esquecem, mas também são asiáticos. Pô, tá ali, né? Então, tem os asiáticos marrons, né? Filipino, tailandês, enfim. Aqui no Brasil, principalmente quem não tá no contexto de São Paulo, capital, não vê essa diversidade de tons de pele e de cultura e tudo mais. Então, eu entendo que é um pouco mais difícil pra galera visualizar, né? Mas sim, existe. Então, por exemplo, o meu tom de pele, a minha vivência e leitura social é bem diferente de um filipino, é bem diferente de um indiano, principalmente, que acaba tendo um fenótipo muito mais diferente dos asiáticos amarelos, né? Então, tem isso. Até é muito engraçado, assim, quando eu vou para países fora do contexto latina, né? Contexto latino, como a minha família é de uma ilha do Japão, onde as pessoas têm um tom de pele um pouco mais escuro, né? Assim, o cabelo não é tão liso e tal. Eu nunca sou lida como japonesa, né? Então as pessoas, de onde você é? Eu gosto até de dizer, eu sempre falava assim, de onde você acha que eu sou?
pra ver o que a pessoa ia ler, né? E eles sempre falam filipina, vietnamita, tailandesa, porque eles esperam um estereótipo do asiático amarelo com uma pele bem clara, o cabelo muito liso, assim, né? Então, assim, só pra dizer que olha como existe essa diversidade dentro do contexto Ásia, né? E como também tem a questão nipo-brasileira, porque como eu já sou, né, miscigenada com a família do meu pai, meu tom de pele é bastante diferente do que se espera. E aí, se eu saio do contexto daqui, já é uma leitura social totalmente diferente, né? Então, por isso que eu falo, é vivência. Como é que eu ia saber que as pessoas me leriam como vietnamita se eu nunca tivesse ido para um país onde as pessoas me leriam dessa forma? Né? Não tô dizendo que todo mundo tem que sair do país, tô dizendo que assim, o que eu vivo aqui é específico do que eu vivo aqui, o que eu vivo lá fora vai ser outra história. Né? A gente precisa ter isso em mente, porque senão a gente exclui todo mundo, coloca todo mundo numa caixinha. E não é uma caixa. Sim, sim. Não, isso é muito interessante. Eu nunca tinha pensado nessa diferença que é esse contexto no Brasil e esse contexto fora do Brasil. Acho que isso é bem, bem legal. E você trouxe bastante essa questão do fenótipo, né? Fenótipo, Uhum. para quem não conhece, é o nosso corpo, certo? Como o nosso corpo é. Essas características que eu tenho que fazem com que eu seja enquadrada dentro de uma etnia, né? Sim. E essa questão, por exemplo, do fenótipo do asiático amarelo, ela traz muito, a gente tem muito aquela questão de piadinhas, de olho puxado, de tudo. E existem nomenclaturas corretas em relação a isso. Se você puder Uhum, trazer um pouquinho de como a gente é, precisa abordar, eu não posso chegar numa pessoa e falar, ah, não, é japonês que tem olho puxado. Não, não posso, não é legal uhum. fazer isso. Como que a gente poderia descrever esses fenótipos de uma maneira mais respeitosa? Uhum. De novo, hoje eu já não me ofendo grandemente, assim, quando alguém vem com esse, o olho puxado, rasgado. Mas eu gosto de dizer que é um olho amendoado. Existem divergências, tá, Mari? Tem galera que vai falar que é só um olho e tudo mais. Mas eu gosto de dizer que existe um formato diferenciado. A nossa pálpebra móvel é ou muito pequena ou inexistente, né? Porque a gente não tem essa profundidade no olho, né? Assim, é diferente, né? E assim, mas eu vou até de novo bater um pouquinho nessa tecla de que eu já não me ofendo 100%, porque assim, a não ser que venha na maldade, né? Aí tem tipo assim, você enxerga com esse olho puxado? Não, né? Aí não é a gente outro modo de resposta. Mas em geral, é uma falta de treinamento mesmo, de ensino, sabe? Então assim, é, depende muito de como a pessoa tá se referindo a isso, né? Então, assim, eu digo isso porque às vezes a gente fala, não é olho puxado. E aí todo mundo vai se ofender muito quando alguém falar olho puxado pra você. Meus amores, vai todo mundo falar. Ainda não viralizou o jeito mais respeitoso, né? Agora, eu ensino pro Bernardo olhos amendoados, menores. Eu uso esse nome, um olho menor, né? Eu gosto de falar muito do nariz, né, que é uma coisa muito específica nossa, inclusive achar óculos. Existem, inclusive, estudos sobre como até o formato do óculos, da invenção do óculos, é centrado no europeu. Porque eu não tenho ossinho aqui, né? Então, assim, é um drama achar óculos pra mim. E, né, quem usa óculos e é asiático sabe que não é fácil. Então, falar assim que a gente tem esse nariz que é mais abaixado, né? A ponte do nariz praticamente não existe, né? Então, ir dando esses nomes, né? A maçã do rosto mais acentuada, né? Então, a gente tem a bochecha grande ou a bochecha mais acentuada. O rosto, geralmente, é um rosto um pouco mais oval ou redondo. Então, assim, eu acho que, assim, é importante esses nomes, mas eu só vou conseguir ensinar pra minha criança na vivência, né? No dia a dia. Então, olha só, por exemplo, você pega o rosto nariz do Henrique, por exemplo, muito proeminente, né? Ele é descendente de italianos e tal, então tem nariz bem europeu. É muito diferente do meu nariz. Então, eu uso essa vivência com o Bernardo. Tipo assim, ele fala assim: meu nariz vai ficar igual ao do vovô, né? O pai do Henrique ou igual ao do papai. Eu falei, filho, dificilmente. Né? Olha como é o nosso nariz. Olha o nariz do tio Dudu, que é meu irmão caçula, né? A gente vai dando esses nomes e referências, assim. Mas, assim, não pilhem, gente. Tá tudo bem. Comecem aos poucos. As coisas vão vindo naturalmente. E tá na dúvida, gente, pesquisa.
sabe? A gente não tem todas as respostas. Agora, o que não dá é pra gente dar uma resposta qualquer, só pra resolver ali a situação, né? Dar uma aprofundadinha de leve faz bem. Não dá pra ficar lá assim: "Ah, não, é o que eu sei, é isso aí", né. Mas aí a gente volta pra educação respeitosa, né, que é o que a gente tá, aos poucos modificando e falando assim: "Tá, tudo bem, é o que a gente aprendeu, mas vamos aprender". A gente precisa, se aprofundar mais, seja na questão racial, seja na questão da educação, seja na questão de respeito, né. A gente tá aprendendo de novo muitas coisas, e eu acho que esse é o nosso poder também. De Uhum, buscar essas informações, de, eh estar aberto ao mundo, estar aberto às nossas diversidades internas e externas, e estar uhum. aberto a esse mundo novo de informação, né. Eu acho que assim, até vamos dizer, um insight que eu tenho em relação a como eu produzo meu conteúdo, a como eu converso sobre qualquer assunto, mas especialmente, né, nas minhas redes, que é a educação e é esse reencontro com a sexualidade, é que não quero dificultar o assunto, sabe? Ele é naturalmente difícil, porque a gente tá falando de coisas, de mudanças, e mudanças não são naturais. O natural é permanecer em inércia e fazer do jeito que já é feito mesmo, só vai, né? Então eu sempre gosto muito de focar que, assim, parece denso, parece muita coisa, parece um universo que você vai ter que entrar de cabeça e tentar entender tudo. Não é pra ser assim, né? A gente tá falando de uma pessoa, por exemplo, no meu caso, que viveu isso a vida toda, que há 4 anos busca informação, já errou pra caramba, já falou coisas erradas pra caramba no dia a dia. E calma, sabe? Porque o que acontece? Eu acho que internet hoje, né? Você consegue tudo e nada ao mesmo tempo. Então, assim, tá todo mundo muito preocupado em ter opinião sobre tudo e não vê nada sobre isso, sabe? Assim, eu preciso saber, eu preciso ter uma opinião sobre o leite. O leite faz mal, inflama, não inflama. Ah, o ovo, come só a gema, come só a É só um exemplo meio tosco Sim. pra mostrar que, assim, aí a gente assiste 2 vídeos no TikTok, 2 no Instagram, um vídeo no YouTube de 8 minutos e fala, não, eu tenho uma opinião sobre isso. Né? Então, não precisa ser dessa forma. Acho que tá tudo bem a gente virar. Como você conversou comigo, né? Tipo assim, eu não sei. Tá certo? Eu posso falar isso? Tá errado? Como é que eu falo isso de uma forma melhor? É um movimento que eu tenho o tempo todo de. "Mas será que eu posso falar isso? Né? Igual meu filho tá fissurado no K-pop Demon Hunters lá, né? Que virou febre, né? E tal. E eu adorei também. E aí ele, nossa, eu sou igualzinho de Nu, que é o principal. E aí eu fiquei tipo, será que tá tudo bem? Porque ele é coreano, né? Tudo bem, o fenótipo é muito parecido e tal. Eu fico na dúvida, sabe? Tipo assim, filho, peraí, vamos sentar. Será que eu sento essa criança e explico, olha, Japão, Coreia, existe um negócio ali, a gente precisa entender, né? Como é que funciona. Ou ele é um menino de 5 anos e eu deixo passar, sabe? Então, assim, eu fico muito nessa dúvida também. Então, só não pilhem. Eu gosto muito sempre de, assim, dar uma informação densa e profunda e no final acalma. Tá tudo bem. Você consegue encontrar as respostas de forma um pouco mais rasa no começo, tudo bem? Você não precisa ser um grande expert. Acho que a internet tá fazendo todo mundo achar. Todo mundo tem que entender tudo de desenvolvimento infantil, tudo de história do Brasil, do Japão. Mas e não é bem assim, tá? Né? A gente não vai ser alienado, mas a gente também não vai dar conta de tudo, sabe? Não tem como opinar sobre tudo. Sim, eu acho que eu gosto muito da palavra curiosidade. Eu acho que Uhum, quando a gente tem curiosidade e aborda as coisas com curiosidade, tanto as crianças quanto os assuntos, a gente, consegue entender muito mais deles. Mas para abordar com curiosidade, eu tenho que me colocar nesse lugar de que eu não sei tudo. Eu uhum, não estou aqui, e aí eu estou te uhum, vendo aqui. Não, a gente está igual, a gente tá todo mundo está aprendendo, todo mundo está se uhum, desenvolvendo. E, uns sabem mais de algumas coisas do que outros, uns têm vivências que os outros não têm, e tá tudo bem, porque isso é a nossa essência diversa, né. E isso que uhum, é a parte mais bonita. No mundo. uhum, No livro eu trago um pouco isso, né, que o mundo é muito grande, tem espaço para todo mundo, e essa uhum, diversidade ela é uma das coisas mais bonitas realmente.
do mundo, dos seres humanos, né? E Uhum. então, quando a gente olha para o mundo com curiosidade e com respeito de falar assim, poxa, eu quero aprender. Acho que isso traz muito, né? Uhum. Aí eu acho que tira um pouco da pressão de entender e ser curioso, sabe? Eu acho que assim, ser curioso é mais divertido. E eu acho que a gente tem muito a aprender com as crianças nisso. Né? Então eu vejo os amigos do Bernardo comentarem coisas sobre ele que giram em torno um pouco da etnia e tudo mais, com uma curiosidade, mas eles também não querem uma lição de moral, sabe? Então, ai, nossa, mas que você é assim, ou por que, que seu nome é assado, ou por que, que você faz tal coisa. E aí uma resposta super sucinta do Bernardo resolve o rolê, sabe? Tipo, ah, que é isso? Ah, que legal. Sabe? A gente pode estar nesse lugar, a gente precisa, sabe, virar o próximo estudioso da causa e tudo mais, né? E é muito o que você falou. Eu não sou engenheira, aliás, longíssimo disso. Então, se eu quiser entender a sua visão da educação, você traz isso no livro, né? Da educação, através desse viés da sua curiosidade pela engenharia e pelas como as coisas do mundo funcionam, você é uma referência, né? Então, assim, não é você que tá só buscando a ref em mim, porque eu sou asiática e tenho essa vivência limpo-brasileira de buscar, mas também existe uma troca. E eu acho que quando a gente aprende a trocar, dentro dos limites do respeito e tudo mais, dependendo dos assuntos, a gente soma. Se a gente tá ali só pra defender um ponto o tempo todo, não sei, acho cansativo pra todo mundo, né? Sim, Pra quem tá ouvindo e pra quem tá tentando se provar, né? A gente não. É mais simples, eu acho que a mensagem que eu quero deixar é essa, gente, é simples. Não é tão difícil, não é tão complexo, não deixem de buscar isso porque parece impossível, porque não é. Eu não precisei de grandes coisas pra ir entendendo. Fui, de novo, vivendo e experienciando para entender e não criando experiências propositais, sabe? sim. É, viver a vida e somar. Eu acho que isso é o mais importante. A gente somar pela nossa diversidade, a gente aprender pela nossa diversidade e não só ficar defendendo uma causa acima da nossa humanidade. No final, somos todos humanos, né? Acima Uhum. de qualquer coisa. Muito obrigada, Beca, de verdade. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e por trazer tanto aqui. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço. É aquilo que eu falei no começo. Eu acho que é sobre dar espaço para falar sobre coisas diferentes, né? Às vezes a gente ouve tanto das mesmas coisas e eu acho que quanto mais a gente abre o leque de opções e informações, ficando menos pilhado, menos bitolado e mais tolerante e compreensivo, que eu acho que é o ponto central da gente como educadora parental, como produtora, né, criadora de conteúdo sobre infância e sobre maternidade, né? Então, obrigada também por esse espaço, né? Vou convidar vocês a me seguirem lá no Beck e Sim, Yamashita, né? Lá no meu perfil eu trago bastante dessas histórias, dessas vivências, não só nesse contexto, né, nível brasileiro, mas num contexto educação respeitosa, numa vibe bem assim, tá tudo bem, calma, respira, a gente vai dar um jeito, né? E assim, ensinando o que fazer com a informação. Já tem informação demais, o que, que eu faço com a informação? Então sinto que essa é a minha missão e vou ficar muito feliz de receber vocês lá no meu perfil também. E para quem tá assistindo de mim, corre lá na Mari também, né? Que também é uma educadora parental mais voltada para coisa do deixa eu pegar na tua mão, vamos, tipo, não vou te encher de informação e se vira. Não, vamos junto. Eu pego na tua mão e a gente vai. Porque acho que a gente precisa muito disso. Acho que tem espaço para todas as vozes. Aquela que fala mais brava, aquela que é mais didática, mas eu sinto falta dessa voz, mas assim, vem, Mona, vamos juntas, sabe? sim, é isso. Eu tento levar bastante lá no meu perfil essa vulnerabilidade mesmo de, gente, não só educação respeitosa, mas relações respeitosas com todo mundo. Uhum, Porque, uhum, para quem não sabe, eu ainda não sou mãe. Então, eu sou uma educadora parental, mas eu ainda não sou mãe. Mas eu vivo a educação respeitosa, eu vivo essas relações respeitosas no meu dia a dia. E isso mudou a minha vida
muito, muito, com relações com adultos também. E eu Uhum. quero cada vez mais levar isso, porque a gente pode mudar a infância, mas a gente também pode mudar a nossa vida adulta, nossas relações adultas. E tudo para mim parte dessa vulnerabilidade com a curiosidade, né? Então eu vou deixar os nossos perfis aqui, espero vocês lá. E, ai, adorei, adorei. Muito obrigada. Obrigada. E é isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado e tenham somado, que foi a mensagem, né, do episódio. Sim, sim. Tchau, tchau, gente. Um beijo, gente. Tchau, tchau.